Olá amigos, eu sou Augusto Alexandre e falo da cidade de Limeira, São Paulo. Que assunto chato, né? Covid. Mas é o assunto em voga. Ontem eu compartilhei uma postagem. Na verdade, ela expressa o que eu penso. Não necessariamente que seja o pensamento a quem ela é atribuída, né? Afinal de contas, dizem tanta coisa que Einstein falou, que Luiz Fernando que o Veríssimo falou. E quando a gente vai ver, não falaram nada, né? Mas atribui a eles. Os cartórios, o portal de transparência dos cartórios de registro civil contam uma história completamente diferente da narrativa de TV Globo, O Globo, O Antagonista, do Brasil 247. Lembre-se bem, Brasil 247. 2 com 4, 6 com 6 com 7, 13. Entendeu? É por isso que tem esse número. Por isso que é 247, né? A soma é 13. Então, todos somam e vamos em rumo ao 13. Pois é. E as pessoas têm um péssimo hábito de vir compartilhar, às vezes, uma ou outra pessoa. Aliás, é só o Facebook e uma pessoa que faz isso comigo. As opiniões, né, o check-facting, né, a checagem dos fatos de agências como a Lupa. A mesma que disse que a médica americana estava mentindo, isso porque ela estava dando uma entrevista pública, falando com mais 10 médicos, uma equipe de médicos atrás dela, corroborando a história dela, de que ela não perdeu nenhum paciente usando a hidroxicloroquina. Muito bem. Entre outras, muitas outras coisas que essas agências que foram criadas para nos calar, dizem que é mentira. Eles estão calando até presidente Trump. Esse vídeo quem publicou, divulgou foi o presidente Trump. Muito bem. Agência Lupa. Os cartórios nos mostram que quando divulgavam lá, olha, está morrendo 1.200, 1.300, 1.400 pessoas por dia no Brasil, o cartório, né, o portal da transparência do cartório dizia que morriam entre 300 e 400 pessoas. A média de 350 por dia. E apenas no pico da doença, que foi em maio, entre maio e junho, é que se chegou próximo a 1.000. 997 pessoas. Mas quantas vezes você viu o Antagonista, Globo, e entre outros, né, a Folha, né, dizer que haviam morrido 1.300, 1.400 pessoas por dia no Brasil? A curva, inclusive, declina. São as mesmas pessoas que negam, por exemplo, os dados do governo da Suécia. Agência Lupa, né, como é que se fala, né? Os multiplicadores aqui, as pessoas que... esqueci o nome que se dá agora, puxa vida. As pessoas que exprimem a sua opinião e são vistas na cidade, negam, tá lá. No Brasil hoje morrem quase 1.000 brasileiros a menos por dia. É lógico, tem menos acidente de trânsito, tem um monte de gente em casa, é óbvio, morre menos. As pessoas... tudo morre de Covid no Brasil, né? Mas quando você olha o portal da transparência dos cartórios, viu? E ao contrário do que você vai ver o meu vídeo e você sabe que eu estou falando para você. Eu não vou citar seu nome porque eu acho isso desagradável. Mas não se preocupe em responder, você não vai mais poder responder na minha página. Ao contrário do que dizem, não, mas o cartório não desmente que existe uma pandemia. Quem disse que o cartório está aí para desmentir que existe uma pandemia? O cartório está aí desmentindo a narrativa, não a pandemia. A narrativa. A narrativa do UOL, a narrativa do Grupo Folha, a narrativa da Globo, a narrativa do Antagonista, a narrativa do 247, do Diário do Centro do Mundo e de um monte de outros que abraçaram essa narrativa da morte. Eu não assisto mais a Globo, mas eu
Mas eu vejo as pessoas comentando. Ao invés de honrarem os mortos, usaram os mortos para fazer política. Pois é, para fazer política. E para você que veio na minha página e ousou dizer que eu estava propagando mentira, eu tenho gente que me chamou de fascista já, que eu considerava amigo. E você eu nem considero amigo, tá? E eu simplesmente cortei relações. Por quê? Porque eu sei muito bem o que é fascismo. Eu com 8, 9 anos de idade, eu já lia sobre a Segunda Guerra, sobre os judeus. Eu queria até me tornar judeu por causa disso, quando eu era criança. Hoje não, hoje eu não tenho mais essa aspiração. Mas eu queria até me tornar judeu quando eu era criança. Então eu leio sobre nazismo, fascismo ou nazifascismo desde os 9 anos de idade. E quando alguém me chama de fascista, não é porque me doa, mas é porque você desrespeita as vítimas do fascismo. Quando você me chama de mentiroso, você nunca compartilhou uma fake news? Claro que já compartilhei fake news. E em muitos casos até apaguei. Mas quando eu concordo com a fake news, porque veja bem pessoal, fake news é uma forma que criaram para nos calar, nos censurar. Então se aquilo que eu falo não está de acordo com a narrativa da militância, então é fake news. Se está de acordo, não é. Aí é notícia verdadeira, né? Então não é fake news. Por exemplo, se eu falar que a China matou de 60 a 70 milhões de pessoas de fome, é fake news. Não é história, é fake news. Mas se eu disser que Stalin foi um grande estadista, é verdade. Aí não é fake news. Mas voltando aí a pessoa, você não vai mais poder responder na minha página. Tá? Você deveria usar a sua imagem para divulgar verdades. Isso é verdade, também acho. Que tem que ser verdade. Você falou que você não divulga mentiras na sua página. Não, você divulga narrativas na sua página. Qual é a diferença da narrativa para a mentira? É que a narrativa ela se encaixa dentro do pensamento de um determinado segmento de pessoas, de militância, que não necessariamente espelha a verdade. A verdade é um contexto muito mais amplo do que esse que você lê no Antagonista, que você lê na Globo, né? O nosso presidente é responsável por mais de 100 mil mortes no Brasil. Isso é tão fake news, mas tão fake news, que eu não sei como as pessoas não têm vergonha de falar um negócio desse. Olha, o presidente é insensível. Você que veio na minha página dizer que eu publico mentiras, quando alguém da sua família morre, parente, primo, irmão, tio, avó, pai, mãe, porque eu já perdi meu pai. O que você ouve e o que você fala para as pessoas? Olha, sinto muito, as pessoas, né, fulano faleceu, mas é a vida. E a gente tem que tocar a nossa vida. O que é de diferente isso do que o presidente falou? Qual é a diferença? Olha, é uma gripezinha, eu sou um chefe de Estado. Aí eu vou fazer que nem o Mário Botion. Olha, vai todo mundo se contaminar! É isso que você espera de um presidente da República? Não é isso que eu espero. Para mais de 80% das pessoas, não foi mais do que uma gripezinha ou uma gripe de porte médio. Daquelas que a gente tem às vezes uma vez por ano. Para mais de 80% das pessoas. Lembre-se, só em Limeira nós já temos quase 7 mil curados.
Mas nós temos 170, talvez cheguemos aí a 180 mortes para esses dias. Não chega a 3% do número de pessoas infectadas. Não chega a 3%. E aí você diz que os cartórios nos dizem, mas a pandemia não existe. Primeiro que eu não falei isso. Quem falou isso foi você. Quem escreveu isso foi você. Eu apaguei, tá? Eu apaguei. Eu não quero mais que você venha na minha página fazer essas merdas. Escrever as merdas que você já escreveu. Com esse ar de eu sei tudo, eu sou soberana porque eu defendo a verdade, né? Batgirl, né? Estilo Batgirl, né? Batgirl é o oposto, né? É o lado é o feminino do Batman. Os cartórios nos dizem coisas impressionantes. Por exemplo, que despencou o número de mortos por infarto, né, por problemas cardíacos em 30%. Veja bem, o histórico anual nos coloca mais ou menos, tem ano que um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pouquinho eu estou falando é coisa de 1%, 1,5%, às vezes nem 1% de diferença entre um ano e outro. E de repente, esse ano, 30% a menos de pessoas morreram do coração. Um outro número expressivo de pessoas não morreram por câncer. Pipoca nas redes sociais denúncias de pessoas que dizem, olha, o meu pai morreu de infarto, a minha mãe morreu do coração, a minha tia morreu de câncer, o fulano morreu porque um pneu explodiu lá em Pernambuco, se eu não me engano. Tudo na conta do Covid. O cartório nos mostra, o portal de transparência dos cartórios nos mostra uma realidade, nos mostra a realidade. Existe um surto de virulência no Brasil? Existe. Aliás, existem dois, né? Um é o vírus e o outro é a corrupção, que se alimentou do vírus para continuar nos roubando. Mas você sabe o que motivou? Eu desconfio isso. Sabe o que motivou você vir na minha página e tentar me desacreditar perante as pessoas que me seguem? Foi o fato de que na minha postagem, onde eu faço um desabafo, para você que está me vendo, eu parei minhas atividades no dia 5 de março. No dia 4 eu sentei com a minha esposa e no dia 5 de março eu parei minhas atividades. De março. 15 dias, 17 dias antes do João Dória, aquele que não cancelou o carnaval, porque o fascista do Bolsonaro queria que cancelasse o carnaval. Pediu, não façam festa. Mas o fascista não pode. O fascista. Ninguém ouviu o fascista. Disse, olha, não façam carnaval. Porque as medidas protetivas já vinham sendo tomadas desde janeiro pelo governo federal. Monitorando portos, aeroportos. Então, voltando, o meu desabafo, e eu coloco lá, João Dória nunca mais, hashtag João Dória nunca mais. Eu desconfio que foi por isso que você se indignou com a outra postagem. É uma desconfiança, talvez não tenha sido. Porque todas as vezes que toca no assunto João Dória, você imediatamente entra no circuito. É impressionante, viu? Você acha que eu não notei isso? Um dia me disseram assim, mas é porque a fulana ela ganha para fazer isso. Eu não acredito nisso. Ou melhor, eu não acreditava nisso. Mas eu começo a crer que existe um fundo de verdade nisso. Então, tá aí, para quem quiser ver. O pico de mortes no Brasil se deu entre maio e junho. E nunca ultrapassou os 1.000. Chegou a 997. Depois, de maio para junho, gradualmente começa a cair. E volta aos níveis de antes. Em torno de 350 mortes em todo o Brasil. Atribuídos à Covid. E volto a dizer,
caiu o número de mortes por câncer, caiu o número de mortes por infartos, né, por problemas cardíacos. Para outras doenças respiratórias, caiu o número de mortes também. Quando a sua média histórica mostra um cenário completamente diferente. 1.000 pessoas a menos morrem por dia no Brasil, em igual período do ano passado. 1.000 pessoas a menos. É lógico, volto a dizer, houve uma diminuição do número de acidentes, principalmente nas rodovias. Houve uma diminuição do número de atropelados, porque as pessoas tem menos pessoas nas ruas, né? Houve uma diminuição nos latrocínios, porque o elemento surpresa, por incrível que pareça, não está hoje, nesse momento, não está com o bandido. O elemento surpresa ele não tem mais, porque as pessoas... Tá todo mundo em casa, você vai meter as caras? Fica mais difícil, entendeu? E aí mata menos. Mas vai explicar isso para alguém que gosta de divulgar narrativas ao invés da realidade. A minha realidade, para você que veio falar que eu publico mentiras, é de que eu não tenho mais o meu negócio. Porque eu fechei minhas portas, eu parei de atender 17 dias antes do decreto de quarentena do João Dória nunca mais. 17 dias antes. E detalhe, o meu negócio não está sequer listado na lista de não essenciais. Eu poderia ter aberto, mas eu optei por preservar, por ajudar nesse momento. E perdi o meu negócio por causa disso. Os mais de 40 mil reais que eu tenho que pagar e continuo pagando, eu vou ter que achar uma outra forma de pagar. Por enquanto eu continuo pagando, mas eu vou ter que achar uma outra maneira de pagar. Vocês entenderam? E tá aí, os dados estão aí para todo mundo ver. Governo da Suécia, com hidroxicloroquina, 2,3% de mortes. Sem hidroxicloroquina, 11,5% de morte. Voltaram a usar hidroxicloroquina, 3% de morte. Tá? A Holanda, essa semana, né, mas daqui a pouco a agência Lupa, né, vai dizer que é mentira. A Holanda tirou a obrigatoriedade do uso de máscara. Por quê? Usando o mesmo argumento que aqueles que detrataram e detratam a hidroxicloroquina no Brasil usam. Porque não existe dados científicos que comprovem a sua eficiência. Eles não tiveram menos contaminados porque usam máscara. O Brasil não teve menos contaminados porque usa máscara. A cidade de Limeira não teve menos contaminados porque usam máscara. Nós estamos na média. E tem um detalhe. O cartório, o portal de transparência dos cartórios, nos mostra uma outra realidade. Que ninguém que gosta de narrativa quer ver. O número de mortes por milhão no Brasil é a menor entre os grandes países do mundo. É a menor. O valor investido na saúde nesse período de pandemia chega a ser 7,5% do PIB. Enquanto que outros países investiram 4%, 5%. Entre as nações, entre os países continentais, nós somos o país que mais investiu. E o culpado é o Bolsonaro. E o culpado disso tudo é o povo que acredita que o Bolsonaro tem feito uma boa presidência. Nós é que somos culpados. A hipocrisia chega a doer. A gente vê a estatura de uma pessoa, e eu estou falando isso para você, tá? Você sabe para quem? Você sabe que é para você que eu estou falando isso agora. A estatura de uma pessoa se mede pelos seus atos e pela forma como a pessoa pensa. Pelas ações dela. Nunca mais me meça por você. Porque eu sou melhor do que você. Muito obrigado.